Olá, esta é mais uma aula da disciplina de Estágio Supervisionado, do curso de Licenciatura em Computação do IFTO Campus Araguatins. Eu sou o professor Menezes. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os agentes do estágio. O que são os agentes do estágio? São todas as pessoas, instituições ligadas, atuantes em algum momento da etapa do estágio supervisionado de vocês. E o primeiro agente de estágio que vamos conhecer é o professor ou a professora, orientador ou orientadora. Primeiramente, vamos falar das atribuições do professor ou da professora orientador ou orientadora. O orientador tem a atribuição de acompanhar os estudantes, ou seja, o professor orientador é o professor que vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento, de execução do seu estágio. Ele também tem a atribuição de coordenar, acompanhar e orientar efetivamente os estagiários em suas atividades, no planejamento e na execução de todo o trabalho a ser desenvolvido durante a realização do estágio. Ou seja, ele vai coordenar, ele é a principal liderança na execução do seu estágio. Os estagiários têm muita autonomia para executar, escolher os métodos, a didática, a escola, as atividades que vai fazer, mas sempre sob a orientação, coordenação e acompanhamento do seu professor orientador. Outras atribuições do professor orientador: colaborar com o supervisor de estágio da unidade concedente em todas as etapas do estágio curricular supervisionado, ou seja, o professor orientador ele vai atuar diretamente em parceria com o supervisor de estágio da unidade concedente, ou seja, aquela pessoa na escola que você vai estagiar, que fica responsável por te acompanhar lá, vai estar em comum acordo, em total colaboração e cooperação com o professor orientador. E juntos, ambos vão acompanhar a execução do seu estágio. O professor orientador também tem a atribuição de avaliar as atividades dos estagiários. Avaliar enquanto estiverem ocorrendo, verificando se está tudo certo, se precisa ser melhorada, se precisa ser modificada, e também avaliando ao final, atribuindo a nota do seu estágio. O professor orientador também tem a função de responder pela coerência das atividades desenvolvidas pelo estágio. Então, ele também possui responsabilidade de entregar, um estágio de qualidade, um relatório de qualidade, planejamentos, planos de aula, projetos de intervenção, plano de atividade de estágio. Tudo isso deve ter uma coerência, e essa coerência é pautada também pela responsabilidade do professor ou da professora orientadora. O orientador também tem a atribuição de indicar fontes de pesquisa e de consulta necessárias à solução de dificuldades encontradas durante as atividades do estágio. Então, cabe ao professor orientador indicar fontes de pesquisa, livros, materiais bibliográficos, sites, atividades, ferramentas para o seu estagiário, para que ele possa desenvolver suas atividades. Caso ele encontre dificuldades, caso ele não tenha as sugestões já prévias, caso o material que ele tenha seja insuficiente. Então, cabe ao professor orientador oferecer, indicar, sugerir também essas fontes de pesquisa. Outra atribuição do professor orientador é informar os estagiários sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação do estágio curricular. Isso também é função minha como supervisor de estágio e como professor da disciplina do estágio, mas também pode ser complementado e deve ser complementado pelo professor orientador. Além disso, o orientador possui a atribuição de propor sempre que necessário a reformulação do que se encontra regulamentado a respeito do estágio curricular supervisionado, com base em novas experiências, observações e avaliação de todo o sistema de estágio curricular supervisionado. Ou seja, pode ser que vocês encontrem algumas dificuldades, alguns pontos que ainda precisam ser melhorados, coisas que são naturais, são atuais do sistema, da regulamentação do estágio, mas que podem ser melhorados. Às vezes uma regra, um prazo, uma metodologia, uma divisão de horário, alguma coisa que vocês, juntamente com o orientador de vocês, percebam que precisa ser melhorado no estágio. Então isso pode ser modificado através da reunião de colegiado, através da alteração do PPC, através da proposição de alteração das regulamentações. Então também cabe ao professor orientador
propor essas modificações, essas mudanças, essas melhorias. Outras atribuições dos professores orientadores é tomar decisões necessárias ao andamento do estágio curricular supervisionado. Sempre que você tiver uma dúvida sobre o que fazer, o que eu devo, o que eu não devo, pergunte ao seu professor orientador. Ele tem a autonomia de tomar essas decisões, desde que sempre baseado na regulamentação dos estágios. Ele também tem a função de propor soluções para situações emergenciais. Acontecer alguma coisa que você não foi orientado sobre como deve agir, algo que você não tem certeza se deve fazer ou não, uma emergência, procure sempre o seu professor orientador para que ele te indique, para que ele proponha uma solução para essas situações emergenciais. O professor orientador também tem a função de acompanhar e controlar o cumprimento das horas de estágio curricular supervisionado. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm uma quantidade mínima de horas curriculares do estágio para poder cumprir? Uma quantidade mínima de observação, de regência, de planejamento? Então, cabe ao professor orientador acompanhar se o cumprimento dessas horas está sendo feito, controlando o cumprimento delas, para que essas horas sejam atingidas. O professor orientador também tem a atribuição de receber, analisar, avaliar, enviar, fazer o upload dos documentos através do módulo de estágio no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o chamado SIGA. Então, sempre que vocês fazerem o upload dos seus documentos iniciais, do seu plano de atividades de estágio, que é o PAI, do seu programa básico, do seu relatório, tudo isso vai ser feito upload por vocês, muitas vezes, mas alguns documentos finais são feitos pelo professor orientador, principalmente as fichas de avaliação ao final do estágio de vocês. Então, cabe ao professor orientador ficar acompanhando esse upload de vocês. Sempre que vocês mandam essas questões para ele homologar ou não, é notificado pelo SIGA para eles lá nas notificações. Então, é importante que os professores orientadores façam um acompanhamento de seus estagiários quanto ao upload dos arquivos necessários e também ao final quanto ao upload das fichas de avaliação. Outra atribuição do professor orientador é fornecer ao professor supervisor de estágio, ou seja, a mim, no momento, quando solicitado, relatórios sobre as atividades de estágio realizadas, seus resultados quantitativos e qualitativos. Pode ser que seja necessário que eu, como supervisor de estágio, questione o professor para saber o andamento de estágio, o que está acontecendo, se está dando tudo certo, se o aluno está estagiando de fato, se está tendo alguma dificuldade. Então, o professor também tem essa função de passar essas informações necessárias ao professor supervisor de estágio. Informar ao professor supervisor, quando solicitado, a carga horária cumprida dos estágios em andamento. Ou seja, o professor supervisor de estágio pode questionar se o aluno está completando as horas, quantas horas ele já tem, quanto que está faltando, para saber o andamento de estágio. Então, cabe também ao professor orientador informar essas questões. Também cabe ao professor orientador participar de reuniões e demais atividades relacionadas ao estágio sempre que solicitado. Geralmente, quando tem alguma demanda importante de estágio, é marcada uma reunião junto com a reunião do colegiado do curso ou uma reunião extraordinária. Então, é importante que os orientadores participem, sim, dessas reuniões para tirar as informações, tirar as dúvidas, os esclarecimentos que forem necessários. Outra atribuição do professor orientador é comunicar irregularidades ocorridas no desenvolvimento do estágio ao setor envolvido. Se o estagiário fez alguma coisa incorreta, algo que não deveria, que foi orientado a não fazer, é importante que o professor orientador informe ao supervisor de estágio, o ACORES, a quem for de direito. Assim também a escola. Não só o estagiário, mas tudo que for feito de forma incorreta e for percebido pelo professor orientador, ele tem como atribuição comunicar ao setor responsável. O professor orientador também tem a função de prestar esclarecimentos sobre a dinâmica e o sistema do estágio curricular supervisionado aos estagiários demais envolvidos. Então, cabe ao professor orientador explicar para o seu estagiário, muitas vezes, algo que não foi dito nas aulas e nos encontros presenciais, algo que ainda não foi explicado, tirar alguma dúvida do estagiário, ou até mesmo uma dúvida das pessoas, dos professores, dos coordenadores, diretores da escola campo, ou qualquer outro agente envolvido. O professor orientador tem essa função de prestar esses esclarecimentos a quem for necessário. E, por fim, zelar pelo cumprimento deste regulamento. Esse regulamento encontra-se no ODP, nas páginas 117 e 18,
ligados ao estágio, mas também o PPC do curso, as diretrizes curriculares de estágio de estudantes de licenciatura e a lei de estágio dos estudantes. Então, toda essa regulamentação, toda essa legislação, ela tem que ser cumprida e cabe ao professor orientador zelar pelo cumprimento, principalmente do ODP, mas também de todas essas legislações. E quanto aos requisitos para a escolha do orientador? Como que tem que ser o perfil do seu orientador? Primeiramente, ele deve pertencer ao quadro de docentes, ou seja, professores. Uma dica para você que tem dificuldade: docentes são os professores, discentes são os alunos. Então, deve pertencer ao quadro dos docentes, os professores do campus de FTO Campus Araguatins. Primeiro requisito. Segundo, possua formação ou complementação pedagógica ou pós-graduado em educação. Então, o professor ele tem que ter alguma questão ligado à licenciatura, à computação, aos conteúdos pedagógicos, à pedagogia, entendeu? Mas podem ficar tranquilos que eu acredito que todos os professores que estão ligados ao nosso curso, eles possuem, no mínimo, uma licenciatura ou uma especialização, uma complementação pedagógica e estão todos aptos a serem seus orientadores. Caso não haja algum professor que não esteja dentro desses critérios, vocês serão informados posteriormente. E outra, ele deve ser da área específica do curso de licenciatura em computação. Então, os professores do curso de vocês, todos os professores que vocês tiveram contato ao longo desses anos, dos 5 períodos que vocês estão estagiando, ao longo dos 5 períodos que vocês estão estudando, os professores que compõem o colegiado do curso de licenciatura em computação, eles estão aptos, né, para que vocês possam escolhê-los como orientadores. Então, não pode ser um professor da agronomia, não pode ser um professor da biologia, não pode ser um professor de outros cursos, tem que ser do curso de licenciatura em computação, tem que fazer parte do colegiado deste curso. Na hora da escolha, como é que vai funcionar? Primeiramente, eu gostaria de oportunizar que vocês mesmos vão atrás dos vossos orientadores, das vossas orientadoras. Então, primeiramente, vai ser dada a oportunidade de você entrar em contato com o professor orientador, ver se ele tem disponibilidade, ver se ele tem o desejo de te orientar neste momento. Mas caso não seja possível esse contato ser feito por vocês mesmos, vocês não acabem não encontrando um orientador, não consigam, né, um orientador, então ele poderá ser designado pelo professor supervisor de estágio do FTO, nesse caso eu. Então eu vou tentar coordenar, ajudar a encontrar um professor orientador para aqueles que não conseguirem encontrar por conta própria. Nessa escolha, vocês devem levar em consideração a formação desses professores, experiências profissionais e as áreas de concentração de estudo. É importante que vocês pensem no professor que melhor vão te ajudar neste momento. Qual é a área que você vai estagiar? Qual é a escola? Qual é a atividade específica que você quer desenvolver ao longo do seu estágio? E qual o perfil profissional do professor que mais se encaixa? Qual é o professor que mais tem a ver com a área que eu quero atuar no meu estágio? Né? Então tem que levar isso em consideração também. É importante que você pense num professor que se adeque àquilo que você também quer fazer do seu estágio. É importante que seja escolhido um orientador que possua um bom relacionamento com o estagiário. É importante que vocês entrem em contato e busquem a orientação de professores que vocês possuem um bom relacionamento. Lógico que todos os professores do IFTO Campus Araguatins possuem uma postura extremamente profissional, deixando de lado qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de problema de relacionamento entre professor e aluno. Todos eles são muito profissionais. Mas é importante que você, de fato, escolha um professor que você tenha um bom relacionamento, que você tenha uma afinidade, para que as atividades de estágio que você for fazer, elas fluam da melhor forma possível. Existe a possibilidade da existência de um co-orientador, que é no caso de estudante realizando estágio curricular supervisionado, em localidade de distância, que traga dificuldade da presença do professor orientador para suas visitas de orientação à unidade concedente, ou dificuldades orçamentárias do IFTO nessa disponibilização. Será admitida a possibilidade da figura do co-orientador, que auxiliará o processo da orientação até a finalização da avaliação do estudante. Então pode ser que em algum caso você tenha escolhido um orientador, mas é muito difícil esse orientador sempre, às vezes ele não tem tanta disponibilidade, ou tem a questão da distância, ou vários fatores podem fazer com que você não tenha total acesso, nem o seu orientador tenha total acesso a você. Mas você não quer
perder esse orientador, até porque é importante que seja um professor do FTO, é necessário que seja um professor do FTO e do curso de computação. Então, nesse caso, você pode encontrar a figura de um coorientador, tá? E quem pode ser esse coorientador? Pode ser um profissional da própria unidade concedente, ou seja, pode ser um professor da escola campo que você está estagiando, ou algum professor de um campus do Instituto Federal que se dispõe, de outro campus do FTO, que se dispõe a realizar essa atividade, desde que seja daquela área específica do curso do estagiário. No caso desse, seja outro professor de curso de licenciatura em computação. Então, você pode ter duas figuras como orientador, ou algum professor da escola campo, ou algum outro professor de outro campus de algum curso de licenciatura em computação. Mas, né, essa escolha, ela deve ser feita em comum acordo com o seu orientador. O seu orientador, ele deve aceitar, ele deve estar de acordo que você seja coorientado por esse outro profissional. E essa escolha também desse orientador também deve ser pautada na formação e nas experiências profissionais dele. Você não vai escolher só por escolher uma pessoa que de fato vai poder te acompanhar, vai poder contribuir na realização do seu estágio. E ele deve ter, no mínimo, pós-graduação lato sensu. É um detalhe importante. Tem que ter uma pessoa que tem que ter, no mínimo, uma pós-graduação. Lato sensu. Bom, como é que funciona a orientação? A orientação, ela é o acompanhamento efetivo do estágio curricular supervisionado. Ou seja, quando ela diz efetivo, é porque, de fato, tem que ter um acompanhamento. Não é apenas firmar um documento que você é orientador, o estagiário fazer o estágio dele largado, o professor nem ter contato, muitas vezes ele fazer, não prestar esclarecimento, não prestar satisfação para o seu orientador. Pelo contrário, então deve ter um acompanhamento efetivo. Os dois devem estar sempre em contato na realização desse estágio. E por meio de orientação, supervisão e avaliação das atividades. Então ele vai orientar, explicar como é que deve ser feito, dar dicas, dar sugestões, supervisionar, vai verificar se de fato você está fazendo, então ele vai estar te fiscalizando também. E, por fim, né, avaliando as atividades, não só no fim, mas durante todo o processo do seu estágio. Tanto por parte do professor orientador, quanto do supervisor de estágio. Então, essa é uma função que é tanto do orientador quanto do supervisor de estágio, no caso, no momento, eu. O acompanhamento do estágio pelo professor orientador dar-se-á por meio de duas coisas: reuniões e relatórios elaborados pelo estudante estagiário. Então, o professor vai poder te orientar através de reuniões que vocês vão fazer entre vocês e também dos relatórios que você vai estar emitindo, realizando para entregar para ele. Para esses momentos destinados à orientação de estudantes, será atribuído ao professor a carga horária de até 1 hora. Então, o professor ele pode organizar até 1 hora dele da carga horária semanal para poder fazer a reunião com você. Lembrando que até 1 hora, isso pode ser menos, né? Ele pode combinar com você de fazer meia hora, 15 minutos, 40 minutos. Isso vai ficar a critério do seu orientador. Lembrando que cada professor pode supervisionar até 10 estagiários simultaneamente, segundo a nossa ODP. Então, um professor orientador ele pode estar estagiando até 10 estagiários. Ele pode, não significa que ele vai estar. Às vezes, alguns professores possuem uma série de atividades, a carga horária das disciplinas, que impede ele de estar estagiando muitos estagiários. Alguns escolhem 4, 5, 6, depende do professor orientador. Só que lembrando que tem a possibilidade, se ele quiser e tiver disponibilidade, de supervisionar até 10 estagiários. Quais são os deveres que vocês têm como estagiários em relação ao orientador de vocês? Vocês têm que apresentar o professor orientador com, no mínimo, 48 horas de antecedência o planejamento das atividades a serem desenvolvidas nas unidades concedentes. Então, 2 dias antes de vocês, de fato, executarem uma atividade no estágio, pelo menos 2 dias antes vocês têm que informar ao professor orientador, para dar tempo dele avaliar, ver se está tudo certo no seu plano de aula, no seu planejamento, no seu projeto de intervenção, para saber se de fato você vai fazer uma atividade coerente, porque é função do professor manter que o estágio ele respeite uma coerência em todo o seu conteúdo. Então lembre-se, no mínimo 48 horas de antecedência, mas pode ser que o seu orientador peça com mais antecedência. Então, se ele pedir com mais antecedência, 3, 4, 5 dias, 1 semana, 10 dias, 15 dias, o que o teu professor orientador pedir, vocês têm que respeitar. O professor é orientador, ele é autoridade.
Participar de todas as atividades propostas pelo professor orientador. O professor orientador te chamou para uma reunião tal dia, você tem que participar. Se ele pediu para fazer tal atividade, você tem que fazer, tá bom? O professor orientador, ele realmente é uma autoridade na realização do seu estágio e vocês devem participar de todas as atividades propostas por eles. O que mais? Vocês também deverão participar em caráter obrigatório das reuniões de orientação. Sempre que o professor marcar um horário com vocês, vocês devem comparecer. Essas reuniões provavelmente serão remotamente, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e vocês não podem estar participando presencialmente, mas serão provavelmente ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou pelo Google Meet, algum outro meio, não importa. Se o professor marcou uma reunião, vocês devem participar. Se não puderem, conversem com ele, busquem marcar um outro horário, eu tenho certeza que os professores serão bem flexíveis neste ponto. Outro dever de vocês é comunicar ao professor orientador toda ocorrência que esteja interferindo no andamento do seu estágio. Está tendo algum problema, algum impedimento, alguma dificuldade? Conversa com o seu professor orientador, que ele vai buscar encontrar a resposta, a solução melhor para a resolução do seu problema. A definição sobre a forma de acompanhamento de cada estágio deve constar no plano de atividades de estágio, ou seja, como serão esses encontros, essas reuniões entre você e o seu orientador, isso deve estar registrado no PAI, isso deve estar registrado no plano de atividades de estágio de você. E lembrando, todas essas atividades deverão estar registradas no PAI e deverão ser aprovados pelo professor orientador. Então vamos para a atividade desta aula. O que vocês precisam fazer ao longo dessa semana? Escolher o professor ou a professora, orientador ou orientadora de vocês. Para isso, eu preciso que vocês entrem em contato com o orientador que vocês desejam que te oriente, tá? Entre em contato pelo WhatsApp, por e-mail com ele, da forma com que vocês puderem. Verifiquem se ele ou ela tem disponibilidade e interesse em te orientar, porque é importante. O professor, às vezes, tem interesse em te orientar, mas não tem a disponibilidade. Ou pode acontecer dele ter a disponibilidade, mas por algum motivo não tem interesse em te orientar. Caso não dê certo e você não consiga firmar uma orientação com o professor desejado, entre em contato com o outro. E se não der certo, entre em contato com o outro. Se não der certo, entre em contato com o outro. E assim sucessivamente, até que você consiga firmar a orientação com algum professor. Caso você não consiga de forma alguma, entre em contato comigo, porque eu, como supervisor de estágio, vou tentar estabelecer a orientação entre vocês e algum professor. A partir do momento que você tiver firmado a orientação com algum professor, que tiver sido escolhido e o professor tiver aceito, então você vai informar para mim através do Google Classroom, que eu vou deixar até o link da atividade disponível, para que vocês informem quem foi o professor escolhido para ser o orientador de vocês e que aceitou ser o orientador. Após você combinar a orientação com o seu professor, de ele ser o seu orientador, combine com ele a frequência das reuniões, se vão ser reuniões semanais, se vão ser 2 vezes por semana, se vão ser quinzenais, se vão ser mensais. Isso vai ficar a critério de você e o seu professor orientador. Combine isso com ele. Combine também os dias e horários das reuniões. Qual vai ser o dia das reuniões que vocês vão fazer? Que horário vai ser essa reunião que vocês vão realizar? Qual o meio? Vai ser através do WhatsApp? Vai ser pelo Google Meet? Vai ser apenas pelo e-mail? De que forma vocês vão fazer essa reunião? Combine isso também com ele. Converse sobre o seu estágio, qual escola você quer estagiar e peça para ele as primeiras orientações. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre a questão dos orientadores e alguma outra relacionada ao estágio supervisionado, você pode encaminhar para a gente através dos comentários abaixo desse vídeo, através do Google Classroom, através do e-mail disponibilizado também, ou do WhatsApp, tanto o grupo da disciplina como o meu particular. É isso então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.